Muito boa noite a todos. Sejam mais uma vez bem-vindos à Casa Manuel Quintão. Aqueles que estão chegando pela primeira vez, sejam muito bem-vindos também. Tenho certeza que serão acolhidos, tanto pela espiritualidade, como nós trabalhadores e irmãos em Cristo. O tema de hoje, proposto pela Casa, é resignação. E teremos, após o exórdio, nosso amigo Anderson Xavier, que vai trazer um tema. Olhando aqui, eu disse, meu amigo, que tema, viu? Que é a inteligência do Cristo. Então, é um tema belíssimo. Eu acredito que ele deva ter realmente estudado bastante. E eu vou tentar ser bastante breve, para que a gente possa dar mais oportunidade para o nosso amigo trazer esse estudo da noite de hoje. Falando um pouquinho, sobre resignação. O que seria, resignação? Tem um tema até bastante utilizado agora, principalmente no meio ambiental, que de uma certa forma a gente vive num ambiente coletivo, que é resiliência. E a gente pode trazer um paralelo, resiliência, resignação. Então a gente vive num mundo de provas e expiações. Se vivemos num mundo de provas e expiações, quer dizer que o mal ainda sobrepõe o bem. E fazemos parte desse mundo. Ainda temos um pouco das nossas inclinações que às vezes nos colocam de frente a esse lado mais oculto nosso. E estando nesse mundo de provas e expiações, temos as nossas provas também. Temos as nossas expiações. E essa dor que sentimos ao sofrermos diante dos percalços da vida é o que faz a gente aliviar, amolecer, vamos dizer assim, o nosso coração ainda um pouco endurecido. Sabemos que temos os nossos repentes, aqueles momentos que a gente não se encontra no nosso melhor estado, que ficamos um pouco perturbados no trânsito, no ambiente de trabalho, em algum problema familiar. E aí são nessas horas que a gente encontra com o nosso verdadeiro eu. E esse verdadeiro eu é o que a gente traz na nossa memória espiritual. Mas o Cristo nos trouxe um grande ensinamento. Bem-aventurado os aflitos, porque estes serão consolados. E o que ele quis dizer com isso foi que essas dores ao qual estamos passando, essas aflições que passamos, se tivermos a resignação de entendermos que é em nosso benefício, a gente vai ter na escola da vida a oportunidade de a gente quitar esses nossos débitos. Trazemos os nossos débitos de outras encarnações e Deus nos dá, através da sua lei de reencarnação, a oportunidade de que a gente possa nos melhorar. Então, a cada oportunidade neste envelope carnal, nos vamos deparando com situações que faz com que a gente vá crescendo espiritualmente, nos melhorando moralmente. E a dor é um grande artifício para essa nossa evolução. Então, é importante que a gente faça essa reflexão, porque às vezes determinadas situações que a gente tenta o máximo para que ela dê certo e ela sempre dá errado. Por que será? Será que eu estou sendo injustiçado? Tem muita gente que chega a culpar Deus. A culpa é de Deus. Eu não estou sendo ouvido. As minhas preces não estão sendo ouvidas. E aí, será que realmente nossas preces não estão sendo ouvidas? Sabemos que temos nosso anjo de guarda, nosso espírito protetor, que está sempre nos orientando ao bem. Mas às vezes nós mesmos nos desviamos do caminho certo.
Então é importante que a gente esteja ciente que as dores que passamos são dores que são necessárias para a nossa evolução espiritual. E a resignação, o acreditar na providência divina de que esse tempo que estamos passando nessa escola da vida, que é o planeta Terra, neste momento ainda de provas e expiações, é que nos vai dar esta oportunidade para que a gente tire lições dessas dores. Agradeça a Deus pela oportunidade de a gente poder quitar. E aí eu vindo hoje para cá, ouvindo Rádio Fraternidade, e o Severino Celestino falando até de João Batista, que foi o último profeta antes do Cristo, que até o Cristo coloca ele como um dos principais profetas, aquele que Jesus, com toda a sua humildade, procurou ele ao deserto para que ele pudesse batizá-lo nas águas do Jordão, com uma missão que ele tinha de, através do batismo, fazer uma limpeza espiritual naquelas pessoas sofridas, muitas vezes humilhadas, que o procuravam para que ele trouxesse essa renovação ao espírito e desse aquela força. E o próprio João Batista morreu degolado. E sabe-se que João Batista, como o próprio Cristo disse, foi o Elias que muitos o aguardavam. E como Elias, o próprio João Batista mandou degolar um sacerdote. Então, é a lei da causa e efeito. Então, é essa a oportunidade que a gente tem de quitar os nossos débitos. Então, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo reine em nossas consciências essa noite. Que possamos trazer, a nossa mente e o nosso coração aberto para ouvir esse estudo belíssimo que com certeza o nosso amigo Anderson vai trazer sobre a inteligência do Cristo, que realmente eu acho que foi o espírito mais inteligente que pisou neste planeta para nos ajudar e deixar esses ensinamentos. Então que a gente possa ouvi-lo com bastante atenção. Pedimos agora a todos que fechem os olhos, procure a postura mais adequada, que possamos agradecer ao nosso corpo por ter nos trazido até aqui, por estar guardando este nosso espírito nessa encarnação. Que a luz dos bons espíritos que aqui se encontram, os benfeitores espirituais nessa casa, Manuel Quintão, dirigente maior e toda a sua equipe, que possa colocar sobre nossas cabeças os fluidos de paz, de amor, de calma, e que essa luz e esse amor que trazemos em nossos corações também possam ser emanadas para o nosso irmão que hoje traz este tema para nos agraciar com a palestra. Fique em paz, damos por aberta a palestra do dia. Boa noite a todos e a todas. Que Jesus seja aquele amigo forte e fiel nos nossos momentos de angústia, nos nossos momentos de fraqueza, de sofrimento, de aflição, mas também que Ele seja nos momentos de alegria, onde partilhamos esses momentos com os nossos familiares e as pessoas mais íntimas. O eminente acadêmico francês Ernesto Renan, da Academia Francesa de Letras, o definiu a história como antes e depois dele. Esse mesmo homem, que só no século XIX foi escrita mais de 19 mil títulos, ou a seu favor, ou lhe questionando, alguns achavam que ele era um charlatão, outros que ele era o rei dos reis. Um deles achava que, na verdade, ele era o profeta, no qual vinha, desde os tempos de Davi, anunciado em todos os cantos de Israel. Esse mesmo homem, muitas das vezes caluniado, ferido e que sofreu nas terras ainda áridas da Galileia, todo mundo aqui sabe que estamos falando de Jesus. Mas afinal, quem foi Jesus? Que homem é esse que mais de 2000 anos depois de sua partida, nós sequer temos a consciência realmente da sua missão? Muitas vezes não entendemos a grandeza daquele homem. E muitos espíritos que conviveram com Cristo, aqui encarnados, não souberam dimensionar aquele espírito grandioso que teve aqui. Esse mesmo espírito que
a história e a sociologia quis criar um Cristo social, ou um Cristo ungido, que na verdade preenche mais a categoria das sociedades do que o coração daqueles que o seguem, que foi as instituições religiosas que através dos séculos mais castraram o Cristo do que trouxeram ele para próximo de nós. Esse mesmo Cristo parece que depois de mais de 1000 anos atrás, nós sequer sabemos dimensionar, principalmente a inteligência dele. O que se sabe é que ele provavelmente nasceu 6 anos antes da data que se atribui a ele, ou provavelmente 8, porque ele poderia ser naquele tempo muito magro, porque ele era asceta. Mas também ele deveria ser muito forte, para poder carregar uma cruz, que hoje, em termos matemáticos, é mais ou menos 70 quilos. E andar sendo surrupiado por aquelas ruas tortuosas e estreitas de Israel. Imaginem vocês todo aquele problema que Jesus passou, não ter a dimensão. Porque foi isso que as instituições daquele tempo quiseram fazer com Jesus. E aí quando Chico traz, os 50 anos depois, que foi todo aquele processo do cristianismo primitivo, para trazer o Cristo, não mais aquele apregoado da cruz, mas o Cristo que pode andar do nosso lado, nós começamos a entender qual é realmente a inteligência do Cristo. No tempo de Israel, ao tempo de Jesus, se tinha, claro que de forma imediata, que ia surgir um profeta, e que aquele profeta iria armar o povo para que ele pudesse se libertar de Roma e de César. Mas o Cristo nasceu, eis que se atribui aí a primeira contradição, porque ele nascendo em Belém, passa toda a sua vida depois de morto, conhecido como o homem de Nazaré. Tudo porque em Judá, as terras de Nazaré, onde ficou herdado grande parte do pessoal de Davi, e quando Cristo nasceu lá, na verdade, todo aquele processo social que se instaurava ali, vivia um anseio de um novo rei que pudesse agora expulsar César e dar autonomia àquele povo tão sofrido e que vivia naquelas terras áridas. A escravidão naquele tempo era legalizada e passou por mais de 1000 anos. O Cristo, na sua imensa inteligência, ele começou a desvendar que, na verdade, dentro do judaísmo, o Cristo não veio dizer palavras muito diferentes. Porque a Torá já dizia amar a teu irmão como a ti mesmo, de uma forma diferente. O Moisés já tinha trazido naquele tempo o amar a Deus, mas também o olho por olho e dente por dente, era a forma que a sociedade vivia até então. Então quando Cristo vem com uma mensagem renovadora, com inteligência ímpar até então, o maior espírito, segundo Ernesto Renan, que passou aqui na Terra. Ninguém, diz ele na obra fenomenal, ninguém que se equivale a Jesus. Esse homem que Allan Kardec o coloca hoje no mundo contemporâneo como sendo modelo e guia para toda a humanidade, como sendo a pedra fundamental daquele que quer se transformar, como ser aquele modelo da nossa reforma íntima. Na verdade, hoje temos que compreender não só a grandeza de Jesus, como todo o seu apostolado e também a sua inteligência, porque naquele tempo era muito difícil ser contrário à religião que já existia. Imaginem os senhores serem surrupiados em praça pública simplesmente porque estava dormindo na hora da missa. Era comum em Israel. E naquele tempo, o homem não tinha os direitos sociais, trabalhistas que temos hoje. E a sociedade vivia, naquele tempo, amargurada pelo medo de Roma, que impunha aquela sociedade cada vez mais tributos, cada vez mais trabalho escravizado, e toda aquela riqueza ia só para a nobreza da Europa. O então velho continente. Quando Cristo chega, nasce naquela pequena manjedoura e traz ali uma nova missão, não mais a missão dos antigos profetas, de agora se armar para poder dentro desse exército trazer um novo contemplamento de povo. Ele quis trazer um novo direcionamento para aquelas pessoas. Eram pessoas simples. Todas as parábolas de Jesus, antes de tudo, são agrárias, porque inteligente como Cristo era, ele sabia a psicosfera do povo que ele estava envolvido. Logo, o Cristo trouxe para uma intimidade mais íntima daquele povo o que era costume ao seu povo. Então ele trouxe todas as suas parábolas agrárias para poder o povo agora entender a mensagem do Cristo. O Cristo ungido, aquele que ainda hoje perambula
entre aspas, nas encostas da Galileia, parece ser aquele que a gente busca apregoado na cruz. Mas que contradição é esse? Que homem, na verdade, é esse? E que fenômeno esse homem fazia tanto, que mais de 2000 anos atrás não deixou nada escrito, mas ainda vive nos questionamentos mais íntimos de qualquer povo que ouviu notícia daquele homem. Se dizia antes dele que jamais um sorriso de mãe seria tão belo como aquele profeta que iria surgir em Israel. Também se dizia que ele seria tão bom como o sol que surge sobre a madrugada triste, fria e escura. Então ele veio trazer uma nova mudança de panorama. Como Allan Kardec trouxe aquela mudança no meados do século XIX, quando Paris era a cidade das luzes até então, hoje é Las Vegas. Só em luzes, mas a treva ainda predomina lá. Mas quando Allan Kardec trouxe um novo modelo de contemplação, não mais o amar a Deus sobre todas as coisas e a chibata quando lhe aprouver. O Allan Kardec trouxe o Cristo mais para próximo, agora como um modelo a nós buscarmos. Está aí o grande fator da inteligência do Cristo. Porque quando Paulo Gustavo Jung, ou então Jung, o excepcional psicanalista, quando ele se divorcia de toda a teoria freudiana, ele tem a audácia de chocar a sociedade ao dizer que todo homem, do mais rude ao mais delicado, temos dentro de nós dois personagens que brigamos quase que imediato. E o Cristo, segundo ele e alguns psicólogos modernos, foi o único que pôde ser o homem integral, que Divaldo Pereira Franco traz na sua obra O Homem Integral. Meados dos anos 80, ele traz essa obra. O Cristo, até então, ele era tido como o temor, porque se atribuía a Deus e o Cristo como sendo a mesma pessoa, numa tríade de Pai, Filho e Espírito Santo. Na verdade, quando o Cristo vem aqui, e as igrejas ortodoxas dizem que na verdade foi o corpo do verdadeiro Deus ou do nosso Pai que veio aqui encarnar, nos perguntamos o porquê desse fenômeno acontecer. Será que nós éramos tão importantes para o próprio Deus descer aqui? Ou nós já nos intitulamos tão grandiosos de ter o próprio Deus aqui, que nenhum outro espírito de elevada estatura podia mudar aquele panorama até então? Na verdade, nós até então éramos ignorantes e ainda somos, porque queremos sempre a mudança imediata. Mas quando Cristo trouxe a mudança do amar o teu inimigo, é a mudança da inteligência que vem por trás disso. Porque amar, agora na visão do Cristo, não é mais aquele amar através da troca. É o amar sem ter de forma nenhuma a troca. Porque o Cristo, sendo a inteligência suprema até então aqui, encarnados entre nós, ele trouxe também um novo direcionamento de pensamento. Porque até então tínhamos que as sociedades tínhamos que lutar, guerrear. E quando Cristo traz que na verdade o teu inimigo é antes de tudo o teu irmão, e que amar a Deus sobre todas as coisas, ele deixa claro que ele não é Deus. Ele é só o filho dele. Mas ainda assim, a grandeza das mensagens do Cristo e de seu exemplo fizeram um grande impulso, não só em Jerusalém, mas em todas as sociedades que tiveram contato com a mensagem daquele homem. Aquele homem que se dizia, ninguém sabe ao certo onde ele viveu, o que ele fez, porque ele não deixou nada escrito. E devido à sua importância, e aí isso acontece com os personagens que marcam a história da humanidade, até hoje, vários questionamentos se veem dentro de nossas mentes. Na verdade, o que eu busco na casa espírita? Eu busco aquele Cristo apregoado na cruz, ou eu busco aquele Cristo que pode me libertar? Na verdade, o que nós buscamos aqui, antes de tudo, é a nossa transformação íntima. Eu não posso me transformar lá fora se eu não me transformo aqui dentro. E o Cristo foi o primeiro espírito aqui na terra que teve a audácia de mudar enquanto encarnado. E todos eles seguiram a mensagem, não só pelas suas mensagens de eloquência através dos montes, mas sim pelo caráter do seu exemplo. Não adianta nada a mensagem ser linda quando o exemplo é podre. Não adianta nada a mensagem ecoar nos quatro cantos se a ressonância do seu eco não traz a proposta do exemplo. Porque a proposta do exemplo da mudança é que fez com que Kardec interiorizasse dentro da mensagem espírita, na verdade, o pensamento cristão. Porque quando Allan Kardec fala que ser
o homem de bem, é se esforçar para ser hoje melhor do que eu fui ontem, na verdade, ele traz uma nova conjuntura de mudança, não mais imediata, mas agora paulatina, passo a passo. Ele reconhece as nossas fraquezas e o Cristo, de certa forma, reconhecia. Então, quando Gustav Jung, ele mostra as duas personagens íntimas que existem dentro de cada uma das pessoas, a ânima, a feminina, e o ânimo, o masculino, todo homem ele tem uma percentagem, também mulher, das duas personagens, que vamos exteriorizar dependendo do comportamento e do perfil que estamos lidando naquele momento. Então, a inteligência do Cristo ele pode ser mais agora estudada e comprovada através da psicologia moderna. Quis fazer a psicologia profunda de Jesus Cristo. Então, nada melhor do que analisar os seus exemplos. E aí, quando trazemos o Cristo para analisar agora com fundo pedagógico e psicológico, agora podemos entender desse novo panorama agora de transição, como aquelas mensagens de há 2000 anos atrás interioriza agora nas nossas mentes para poder consolar os nossos corações ainda tão aflitos. Quando Cristo traz aquela mensagem da ânima, quando a mulher pregoada ia ser apedrejada, aí ele traz a mensagem da ânima, porque quando ele chega próximo daquela senhora e ele pega a psicosfera daquele ambiente, porque o espírito escola ele tem essa facilidade, nós ainda não. Mas notem, quando Chico Xavier, as pessoas chegavam próximo a ele, ele já tinha um panorama do que a pessoa ia dizer, devido à envergadura moral do Chico. Uma vez o rapaz chegou lá, estava com vontade de dizer assim, aquele homem é um charlatão. Eu vou chegar lá, vou desmascarar ele. Era um repórter da então revista O Cruzeiro, que depois virou jornal. Eu vou desmascarar aquele homem. Mas a psicosfera do Chico era tão grande que antes de ele chegar lá, na própria fila, Chico começou a ler uma mensagem. E a mensagem era uma história belíssima entre um cão e uma mãe, que na verdade o repórter começou a sintetizar, era a mensagem de quando a mãe cantava quando ele era criança. Ele ficou desnudado. O que ele podia fazer? Se o próprio Chico trouxe o exemplo. Quando ele chegou lá, a única coisa que ele pôde fazer foi muitos, quando abraçaram Jesus, sofrer e reconhecer as suas fraquezas. Mas Chico, eu vim aqui para te desmascarar. Chico, mas não há problema. Todo dia nós desmascaramos uma máscara. Hoje, provavelmente, você me deu uma chance de eu poder desmascarar mais uma máscara. Talvez a inteligência do Cristo se dá no momento que ele pode desmascarar as nossas fraquezas, porque as nossas fraquezas estão nas nossas intimidades. Nós ainda somos espíritos que vibramos nas nossas más inclinações mais do que as nossas benesses. Porque ainda no mundo de provas e expiações, naquele tempo, era um mundo ainda muito primitivo, no tempo do Cristo. Ele entendeu a mensagem e contemplou que aquele povo de Israel precisava de uma mensagem não tão rápido como foi agora com a doutrina espírita. Quando ele diz assim, eu não vos deixarei órfãos, eu enviarei o Espírito da verdade, e ele vos ensinar muito mais do que eu vos ensinei. E provavelmente trará coisas novas, porque a doutrina espírita é a terceira revelação de Deus, mas também é um grande impulsionamento do século XXI. A religião da nova era, porque ela não se comporta como uma religião, mas a religião da nova era. A religião que tem como princípio básico 5 elementos: a crença em Deus, a crença na imortalidade da alma, a crença na comunicabilidade com os espíritos, na pluralidade dos mundos e, acima de tudo, isso que nós somos, antes disso, a alma imortal. Agora na trincheira de encarnados, mas depois na de desencarnado, como perdemos essa vestimenta. Algumas bonitas, algumas feias, algumas acima do peso, algumas tão belas, mas nós iremos perder isso. O Cristo trouxe uma mensagem de renovação para toda a Galileia, mas também que pôde exteriorizar para todo mundo, porque o Espírito de Escol jamais traz uma mensagem para um povo específico. Quando ele diz assim, o meu povo, não é um Espírito de Escol, não é um Espírito grandioso, porque o Espírito grandioso ele entende a mensagem da família universal, que nós somos, na verdade, todos nós células de uma grande família,
Família essa que Deus a todo momento cria novos espíritos para fazer parte dessa grande constelação, ou grande pleiade, de espíritos que a todo momento surgem ignorantes, simples, como foi o Cristo, como foi cada um de nós. E hoje, paulatinamente, iremos mudar para poder atingirmos um grau, para não precisar mais aqui na Terra de reencarnar. Vim aqui agora só como encarnar, quem sabe, nas nossas próximas reencarnações aqui na Terra, nós já trazemos ou melhoras do mundo espiritual, ou então nosso melhoramento para poder impulsionar a Terra, como está acontecendo agora com as crianças índigas e cristais. Quem aqui não vê a psicosfera da Terra mudando, embora a mídia cada dia passe, que a violência e a crise, que aqui no Brasil todo jornal só fala de crise. Estava numa crise tão grande que um dia desse, quando eu abri o livro dos Espíritos, eu vi uma coisa, pensei que era crise, mas não era crise, não era misericórdia. De tanto que a gente vê falar de crise, a gente parece que introspecta o que a mídia fala. E aí, é nesses momentos que temos que pensar como ele foi inteligente. Ele não foi inteligente só em trazer a mensagem e exemplificar, mas toda a conjuntura política que ele teve que construir. Ele não podia chegar nos sinédrios ou naquelas tabernas até então e apregoar para os doutores da lei. Ele sabia que aquela mensagem era para os simples, humildes do seu tempo. Porque ainda hoje a mensagem do Cristo, ela abraça tanto aquele que mora à beira-mar, como aquele que mora no Ibura. Nada contra. Mas faz parte de um processo de mudança educacional. Porque o Cristo ele foi altamente pedagógico. Está aí a inteligência dele. A mensagem dele foi paulatinamente mudando as consciências daqueles que viviam ao seu lado. Porque se pegarmos os 12 apóstolos, todos, exceto Judas de Queriop, todos eram homens de bem. Judas era o único que veio da nobreza. Foi o único que foi abastardo. E foi o único que o traiu. Exatamente aquele que o traiu. Porque o Cristo sabia que ia ser traído. A mensagem desses espíritos de escola, a inteligência do que está por trás de sua missão, eles interiorizam e eles conseguem construir todo esse processo de mudança. E foi isso que o Cristo fez. A inteligência dele se deu não só na conjuntura política, mas de poder entender que aquele povo, ele tinha antes de tudo uma mensagem, agora imediata, mas também uma mensagem universal, de um povo único. Quando ele diz amar a teu irmão como a ti mesmo, ele sintetiza todas as mensagens de todas as religiões, de todos os credos, de todas as distâncias, do mais simples ao mais ignorante, do mais culto ao mais frágil de pensamentos. Quando Cristo traz para dentro de nós a mensagem da reflexão, do amai-vos uns aos outros, nós começamos a entender a dimensão da inteligência do Cristo. Ele, antes de ser inteligente, ele era autodidata, como todo espírito de escola. Ele interioriza a mensagem, primeiro ele aprende para depois ele exteriorizar. O que é que a gente faz aqui? Ao contrário. A gente primeiro ensina para depois tentar aprender. A gente faz o não faça o que eu faço, mas pode fazer o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Porque a gente quer primeiro fazer e depois aprender. E a lógica é totalmente o contrário. Quando Allan Kardec diz assim, estuda. Então ele deixa pontual que nós precisamos nos intelectualizar. Mas também como ele diz assim, ama, espírita, instruí-vos e amai-vos. Porque a instrução, ela é a base. Mas o amor, ela é a vivência. O Cristo fez a mesma coisa. Agora, em uma sociedade até então horrível de se viver. Hoje podemos pregar a doutrina espírita até com proteção da lei e da Constituição aqui no Brasil. No tempo de Cristo, quem pregava a mensagem da Boa Nova tinha que ser crucificado. Um dia desse eu vi uma palestra interessantíssima sobre o cronovisor. Não sei se alguém já viu aqui. Trata-se de um aparelho que tinha capacidade de acompanhar todas as vibrações de som através do tempo e captar. E eles puderam chegar até, segundo a teoria, até a época de Jesus. E puderam gravar não só imagens, mas também sons. E muito do que se diz que disse, que Cristo disse, na verdade ele não disse. Ele jamais disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele pode ter dito que eu sou um caminho para a verdade e para a vida. Porque ele sendo espírito escola, ele jamais poderia deixar de reconhecer que outros já foram antes dele, como foi Buda, como foi Krishna, como foi tantos outros espíritos de escola, Maomé,
antes de Cristo, eles jamais poderiam deixar a mensagem de lado. É isso que muitas vezes nós deixamos de lado. E criamos idiomas próprios. Aqui no Espiritismo temos espiriguês, que a gente começa a falar coisa que quando a pessoa não é espírita, a pessoa não consegue entender. A gente fala de perispírito, a gente fala de desencarnar. E as pessoas que não têm familiaridade com essas palavras começam a nos perguntar o porquê. A gente cria uma barreira para poder ensinar a mensagem da Boa Nova, a mensagem do Cristo, porque a inteligência dele deve ser partilhada intimamente, para depois ser distribuída e exteriorizada. Porque não é muito fácil hoje ver a violência urbana que se encontra, ver esse momento de transição tão acentuado e não pensar na mensagem daquele homem de Nazaré. Aquele homem que as pesquisas agora cada vez mais fundamentadas em novos métodos, talvez muita coisa que saibamos do Cristo daqui a 50 anos seja ultrapassada. Porque tínhamos todo um estereótipo, ou nosso subconsciente, de várias reencarnações de outras denominações religiosas. E construímos intimamente um Cristo social. E a psicologia moderna vai atrás desse Cristo social. Porque quem sabe ele foi casado. A psicologia transpessoal, ela afirma a hipótese, não a realidade. Ela questiona, porque naquele tempo, em Nazaré, um homem entre os 18 e os 20 anos geralmente já era casado. Como ele chegou, atribui-se a 33 anos, provavelmente ele foi casado. E sua prole, se existiu, onde foi? Tudo que os espíritos escolos fazem através dos seus exemplos, geralmente eles não deixam escrito. Porque deixar escrito podem ter adulteração. E naquele tempo que não existia o compartilhamento, não existia a impressão, a datilografia, provavelmente era uma forma de ele deixar a mensagem interiorizada para aqueles que viram a mensagem e assim se transformar. Foi assim durante 50 anos depois dele. Mas hoje, mais de 2000 anos, parece que a gente vem aqui buscar aquele Cristo ainda que não pode nos acompanhar. Porque vir para a reunião espírita e não trazer a inteligência do Cristo para perto de nós é trazer a mensagem da transformação ou da cura através dos corpos. E ele quer a cura através dos nossos psiquismos. Mudar o corpo insano, mente insana. Mudar o nosso psiquismo para poder nos mudar e nos transformar. Porque transformar é uma coisa tão difícil que Allan Kardec dizia que a mudança é o que mais impacta o homem à primeira vista. O segundo é o primeiro passo. E o terceiro é a vivência. Nós ficamos muito tempo, provavelmente milênios, nesses dois primeiros. E dar o primeiro passo, a gente dá. Mas muitas vezes retroagimos 3, 4. E aí ficamos numa escala de não retroagir, mas numa escala que não é tão boa. Porque a mudança interessante é a mudança através da vivência. Porque é só vivendo e convivendo que nós podemos nos transformar. A mensagem do amor do Cristo, ela não pode ficar só na Bíblia, só no livro dos Espíritos, só na Torá e só no Alcorão. Porque, pasmem vocês, o Alcorão é cheio de palavras do Espiritismo. E a psicologia moderna parece que leu o Espiritismo para poder sintetizar a psicologia transpessoal, que é aí onde integra toda a capacidade que o Cristo tinha de inteligência. Quando ele tem o lado dele masculino e o lado dele feminino usado na sua melhor forma, eis que nós compreendemos como esses espíritos escolos se comportam aqui na Terra. Porque uma Terra, um mundo de provas e expiações que ainda vivemos, nessa fase de regeneração e de transição, que é um choque para muitos espíritos, que é dado a muitos espíritos a última oportunidade para que possam se transformar, senão, infelizmente, irão vibrar em mundos ainda primitivos, em mundos escaniacismos, em mundos de provações, em mundos onde a carne e o mal ainda predomina. E ainda irão vibrar lá e provavelmente sofrer as mazelas de suas escolhas, porque o Cristo, ele não viveu nenhuma mazela humana da sua época, porque todas as suas escolhas foi pautada no bem, todas as seus direcionamentos foi pautado para o amor, e toda a sua vivência foi não de ser servido, mas de servir, porque o espírito de escola, ele não vem aqui para ser servido, ele vem aqui para servir.
Ele veio para trazer a mensagem da Boa Nova e deixar uma pulga atrás da orelha daqueles que pensavam que a mensagem dele ia ecoar só enquanto ele estivesse aqui conosco. Mas ele deixa, depois de quase 2000 anos atrás, há mais ou menos quase 160 anos atrás, a doutrina espírita. Doutrina essa que parece interiorizar no homem a necessidade da mudança do século XXI. Século que se apresenta hoje, não mais, quem sabe, diferente, mas não mais com aquelas guerras físicas, mas a guerra econômica, a guerra da miséria, a guerra dos transtornos, a guerra da depressão, a guerra de uma série de problemas que temos que trazer nesses momentos de sofrimento, o Cristo e a sua inteligência para podermos compartilhar a mensagem da água viva, daquela mensagem que preenchia tanto o ignorante da Galileia, como hoje o mais intelectual que vive no lugar mais abastado da Europa. O que vai diferenciar hoje um homem que nasceu na África, na tribo mais pobre, daquele que nasceu na família mais abastada da Europa, é uma única coisa: a oportunidade. Porque todos nós somos capazes. O Cristo interiorizou, através de sua mensagem, que todos nós éramos capazes de poder mudar, de se transformar e com essa transformação mudar o nosso mundo. Porque se nós nos transformarmos e não fazer nenhum esforço para mudar o nosso mundo, fica no campo do individual. Mas o Cristo quer uma coisa coletiva. Ele quer que nós nos doamos agora em prol também do próximo. Porque ele não ia deixar o amar a Deus sobre todas as coisas e até o próximo como a ti mesmo. Seria uma mensagem sem ressonância. Porque o Cristo, embora saibamos de tudo quanto ele fez de bem e de bom, ele parece ainda nos esperar naqueles caminhos pedregosos da Galileia. Lá em Judá, ele provavelmente sofreu e escarneou aqui na terra tudo quanto nós precisaríamos. Então ele não precisa mais vir, porque imagina o que a sociedade iria fazer se o Cristo viesse agora. Com tantos falsos profetas aqui na terra. Ele provavelmente seria confundido mais um por causa da nossa ignorância. Ele precisou vir através do Espírito da verdade. Ele precisou vir agora não mais personificado. Porque muita gente acha que o Espiritismo é kardecista. Não. O Espiritismo, ele é Espiritismo. Kardec foi apenas um codificador. O grande pedagogo que pôde trazer esses conhecimentos agora para que nós podemos estudar e, de certa forma, interiorizar a mensagem do Cristo de forma mais eloquente. Porque não adianta nada ler ou decorar toda a Bíblia se aquilo não me preenche. Os discursos da maioria das religiões não mais preenchem. Quando nós chegamos com um filho que nasce deficiente físico ou mental, e o padre diz que é porque Deus quis assim, ou porque a Bíblia fala que até a quinta ou sexta geração, isso não preenche mais os corações daqueles aflitos, que querem uma resposta lógica, uma resposta coesa, que aquela coesão traga, antes de tudo, um sentido léxico para as suas vidas. Ela não pode trazer o simplesmente porque Deus quer. Porque aquele Deus humano que faz as suas paixões meros desvios de conduta, ele não mais preenche a sociedade de hoje. O Cristo, na sua imensa inteligência, ele já conseguiu dimensionar isso naquele tempo. Quando ele traz a doutrina espírita agora, como uma mensagem nova para as nossas consciências, nesse século XXI, que sabemos nós, ainda vai ser muito conturbado. Os problemas sociais, os problemas através das novas doenças que surgem, através de um novo modelo de consumismo e também de sociedade que vive hoje mais interagida no mundo virtual, e perdemos muitas vezes o nosso caminho de conviver o lado a lado. Quem aqui não já foi no restaurante com 10 pessoas se confraternizar, chegou lá, cada um estava no WhatsApp e você às vezes se sente só, porque a depressão é a doença do século XXI. Ela veio com tudo, porque aquele que não quer mudar, ele vai entrar na psicosfera daqueles que estão aqui pela última vez, sofrendo, escarneando as suas expiações e as suas provações. Porque aqui na terra, segundo disse o próprio Cristo, inteligentemente, vós só encontrais aflições. Quando o Cristo trouxe esse novo modelo, e Kardec não só interiorizou, mas também trouxe um novo modelo,
trouxe o Cristo agora como modelo e guia para a humanidade, Allan Kardec também trouxe novas conjunturas a vir na criatura humana. Não é muito importante o que eu fiz, o que eu deixo de fazer, mas quais são as minhas possibilidades de triunfo? Em que campo nós devemos triunfar para poder atingirmos os maiores graus de responsabilidades e felicidade a que estamos condicionados? Porque não pensem que só mudando as nossas intimidades que nós seremos felizes. Temos que mudar o panorama do mundo atual e só através do amor é que podemos mudar. Tudo o que acontece através da lei que rege os universos e da simples formiga que leva um grão, tudo isso é a lei de amor interconectada. Agora numa dimensão matemática que podemos cogitar. Um dia desse eu vi uma foto interessantíssima. O Sol, a Lua e a Terra. E tinha uma distância em anos-luz. Uma distância que é quase impossível da gente cogitar o tamanho tão grandiosa que é. E aí, um cientista falando que se tivesse cerca de 500 metros para cá ou para lá, a Terra desabaria por causa da força gravitacional. E aí Joana de Ângeles disse a Divaldo Pereira Franco: meu filho, isso é o amor de Deus para conosco. Foi Ele que fez, através da amorosidade, essa lei que rege tanto as consciências humanas, tanto quanto os astros e a natureza mais primitiva, a orquídea mais delicada. É essa depuração que o Espiritismo quer e o Cristo inteligente quer para conosco. A mudança, tirar aquele homem velho apregoado, aquele homem velho que muitas vezes passamos mais tempo fazendo a coisa errada, porque está na nossa intimidade ainda errar muito. E Allan Kardec trouxe um diferencial. Ele foi o primeiro grande estudioso a trazer para as mulheres, depois do Cristo, o devido lugar que elas merecem. A inteligência dele pode se somar assim também. Quando Allan Kardec traz que todos nós somos espíritos e não temos sexo, nós encarnamos em uma polaridade, feminina, masculina e agora variante. Todas essas polaridades se assomam dentro da carne, mas no espírito nós somos libertos. Embora há sexo também entre os espíritos desencarnados, porque o sexo ele não está na genitália, ele está na psique. E inteligente como era Kardec também, ele trouxe, através disso, os direitos iguais, os direitos humanos para homens e mulheres. Nós homens é que perdemos, através das nossas mentiras sociais, dos nossos problemas, nós perdemos a confiança que as mulheres tinham conosco. Historicamente, o homem foi perdendo. Historicamente, nós fomos perdendo toda a confiança que as mulheres tinham em nós. Porque tem uma historinha tão interessante, eu acho que vocês vão gostar. De um homem que todo dia saía do trabalho e, como todo brasileiro, né, gosta de futebol e beber aquela cervejinha que ninguém é de ferro, né? Espírita, sim, cervejinha de vez em quando. E aí as pessoas iam, ele bebia e a mulher dizia: mas você, toda vez chega aqui bêbado, você parece que não tem vergonha. Aqui no nosso prédio as pessoas só falam de você. Você é o único que chega aqui caindo pelo elevador. E disse: amor, eu vou mudar. Primeiro ano, depois de casado, se não mudar, pense 2 vezes. Passou o segundo ano, o terceiro. Quando foi um dia, ela disse assim: vou lhe dar um ultimato. Você está proibido de ir sair com seus amigos, principalmente de jogar sinuca. Toda vez que você vai jogar sinuca, você chega aqui 5 horas da manhã. Ele disse: por amor a você, eu irei me esforçar. Porque a gente nunca diz sim, né? A gente diz assim: vou me esforçar. E aí, ele passou alguns meses sem ir, até que ele teve uma recaída. Ele chegou em casa às 5 horas da manhã e ele disse: amor, aconteceu uma coisa. Ela disse: você foi beber com seus amigos? Eu disse: não, aconteceu uma coisa bem pior. Sabe Cíntia, da recepção, que trabalha no escritório? Sim, claro que eu sei. Pronto, eu tive um momento horrível. Eu seduzi aquela jovem. Nós fomos ao motel e lá nós chegamos a consumar o ato. Antes dele sair do motel, ele disse: eu tive uma ideia. A estagiária não achou que ele estava ficando louco. Ele pegou um giz e passou no pescoço. Quando ele chegou em casa e contou a história, a mulher disse assim: como você pode mentir tão descaradamente desse jeito? Como você pode pôr em risco a integridade daquela mulher? Olha seu pescoço, você tem um giz, você estava na sinuca.
Nós perdemos. Infelizmente nós perdemos. Agora, inteligente como Cristo foi, ele jamais perdeu a confiança no povo de Israel. Muitos soldados daqueles que depois reencarnam como escravos para poder agora espiar as suas más escolhas da época de Nazaré, eles tiveram que pagar na carne, porque infelizmente o que fazemos na carne também espiamos. Eles tiveram que passar por maus bocados. Quando Judas teve que vir para agora pegar a mensagem do Cristo através das bocas maravilhosas de Joana d'Arc e depois ser queimada nas fogueiras santas da Santa Inquisição, é que nós podemos ver como a inteligência dele podem passar séculos e séculos, vai ser interiorizada. A mensagem do amor é a mensagem universal, porque somos espíritos agora numa dimensão maior, não só encarnados, mas como espíritos que depois que perdemos esta vestimenta jamais iremos morrer, porque só morre o corpo e só morre aquele que vibra com o corpo. É muito comum nas sessões de desobsessão os espíritos relatarem que a família mandou cremar o corpo e até hoje eles sentem as cinzas. O edifício Joelma, quando pegou em 1973, as pessoas passaram 20 anos espiando através do cemitério todas aquelas mazelas daquela época, que eram espíritos muito ligados à carne. E se nós somos ligados à carne, é porque ainda somos muito, mas muito ignorantes. Porque ser ignorante não significa forma de conhecimento ou falta de conhecimento. Ser ignorante é às vezes ter o conhecimento e não usar da melhor forma possível. Porque o Cristo usou a sua inteligência da melhor forma possível. Ah, mas eu tenho que ser o Cristo? Não, mas tem que se esforçar, como dizia Allan Kardec, de pelo menos tentar hoje ser melhor do que foi ontem. Se hoje você deu 2 tapas, mas dê só uma. Se você bateu 2 vezes nas 2 faces, amanhã bata só noutra. Para que nós possamos mudar paulatinamente. O processo da mudança e de espiritualidade é mudança profunda, de foco, de meta. Jamais poderemos agora nos regenerar nessa reencarnação. Principalmente aqueles que já têm mais de 30 anos. Já fizemos muita coisa errada. Já escolhemos muito o Barrabás. E provavelmente, naquele período de Nazaré, nós estávamos lá. Ou Cristo ou Barrabás. Ainda me lembro até hoje, eu estava lá, Barrabás. E provavelmente muitos de nós ainda estamos no Barrabás. Muitos de nós ainda estamos naquele Cristo, não no que pode nos transformar, mas naquele Cristo ortodoxo, naquele Cristo da mudança, que ela não é íntima, ela é superficial. As pessoas dizem assim, olha, fulano entrou na religião, agora que faz palestra é um excelente, leve para casa. 15 dias. No primeiro transtorno que ele der, você diz, meu Deus, você tinha razão, você realmente falou a verdade. Você não presta. Porque na verdade, nós aqui na Terra, só vibramos na casa mental que precisamos vibrar. Ou que ainda estamos condicionados. E muitas vezes nos interrogamos, porque somos ignorantes, não somos inteligentes, o porquê daquela família, o porquê daquele sofrimento. E tudo aquilo, como dizia o nosso irmão, é para a nossa resignação. Porque resignar é, antes de tudo, entender o processo expiatório. Porque a aprovação ela vai vir de uma forma ou outra. Temos que regozijar e gozar aqui na Terra das benesses que o Cristo dá, que o Criador dá. Se é numa vida íntima, se é no relacionamento a 2, se é na minha satisfação do trabalho, tudo isso eu irei viver. Mas também tenho que depurar a minha intimidade, onde eu preciso depurar. Porque depurar na casa espírita é a coisa mais fácil que tem. Todo mundo aqui já assistiu Ghost, acredito. Aquele filme parece que foi feito no centro espírita. Porque aquela média Oda May, o grande trauma de Molly foi porque ela dizia o tempo todo, eu te amo, e Sam, que era o personagem de Patrick Swayze, ele não dizia eu te amo, ele dizia assim, eu também. E a mulher se sente muitas vezes amargurada, porque a minha mesmo tinha assim, eu te amo, aí eu dou um beijo nela. Vai dizer também não? Eu digo também. Mas eu te amo não? Eu digo eu te amo também. Porque é a troca que nós precisamos no relacionamento a 2. É a troca que precisamos no relacionamento da nossa família. Se nós somos criticados muitas vezes, até uma crítica construtiva, achamos que aquilo é a pior coisa do mundo. E muitas vezes, aquela crítica é que precisamos para nos melhorar. Então, quando
o Sam vem através da Molly e diz assim: eu te amo, ela tem um choque. Foi a primeira vez que ele disse de forma espontânea. Ela não pôde duvidar. E aí quando ele faz aquele fenômeno físico, que eu não sei por que aconteceu ali, porque ela não estava em condições psíquicas nenhuma para fazer aquilo. Mas é filme, é Hollywood, e a mensagem foi bem passada. Então a mensagem na noite de hoje é que nós interiorizamos a inteligência do Cristo. Claro que nós não podemos ser o Cristo, nós somos ainda centelhas de luz, que estamos aglomerados, como dizia Albert Einstein, somos pequenos fótons ou elétrons, porque nós não podemos chamar o átomo da luz de simplesmente átomo. Eu vi um dia desse no livro de física, tem chamado de fóton, que são pequenas luminosidades que vai criar a luz. Então nós somos essas luminosidades. A luz é o Criador, não é Deus, aquele sol que tínhamos, porque o sol é muito pequeno, o nosso é de quinta grandeza. Descobri um dia desse. Imagina a gente, é de enésima pequenez o nosso brilho ainda. Mas temos que fazer esforço para mudar. Temos que entender que o Cristo, aqui na terra, ele sofreu todas as agruras de não ser compreendido, de andar pelas vias cruzes. Imagine os senhores o sofrimento moral, o sofrimento físico que ele viveu, porque moral ele jamais sofreu, porque ele não sentiu as mazelas humanas. Ele vibrava em outra consciência. Quando falavam mal de Chico Xavier, ele não vibrava aqui dali. Ele não trazia para ele. E do que é que a gente faz hoje? A pessoa fala 10 minutos, olha, eu fui para uma palestra, achei ela mais ou menos. A gente leva isso para casa. Nunca mais eu faço palestra, porque eu faço palestra mais ou menos. Mas é melhor fazer mais ou menos do que não fazer. É melhor fazer. Uma vez foi interessante, foi lá em Olinda. Eu fiz a palestra, a mulher disse assim: olha, sua palestra foi excelente, mas o que o menino disse no exódio foi o que serviu para mim. Eu disse, que Deus abençoe. É porque a gente quer sempre a recompensa. A gente quer sempre o regozijo. A gente quer sempre a glória. E na verdade, o que precisamos ainda é o servir. Servir ao nosso irmão, servir a causa, servir ao bem, servir a nossa família. E na família onde está os maiores passos de depuração. Cristo sabia disso. Em momento nenhum ele quis ter mulher, casar. Ele sabia dos problemas. Ele era inteligentíssimo. Olhem a anedota do paraíso. E o paraíso era um lugar de regozijo. E Deus, eis que Deus fez, está lá em Gênesis, fez Adão. E Adão andava maravilhoso pelos rios do Jardim do Éden, pelas maravilhosas flores, até que um dia Deus disse: está muito bom sua vida aí. E aí fez uma mulher. E aí, com a nossa ortodoxia religiosa, porque não sei por que a serpente tem que ser mulher, porque há muito homem que se transfigura de serpente, mas não sei por que a nossa sociedade daquele tempo e ainda hoje atribuiu a serpente a uma mulher. E foi justamente ela que nós ainda pagamos até hoje aquele problema do paraíso. Claro que é falta muitas vezes de inteligência, falta de raciocínio lógico. Nós só podemos pagar as nossas escolhas. A doutrina espírita traz a lógica junto com a inteligência do Cristo, agora para podermos não marchar como soldados e impor o ferro para não ser ferido, mas para poder trazer uma nova consciência de um novo mundo. Porque a mudança de um novo mundo, ele passa por uma mudança de consciência. Não adianta nada eu guardar o meu lixo quando eu vou a um determinado lugar, se meu vizinho joga fora, e muitas vezes eu não o repreendo. Porque nós confundimos timidez, muitas vezes, com omissão. E na doutrina espírita também temos isso. Ah, mas o mal, eu não posso denunciar o mal não, porque eu tenho medo. Mas o Cristo, ele não teve medo de doar o seu corpo físico através da sua missão. Através de sua mensagem, ele deixou a mensagem da água viva. Ele olhou para o céu e disse: hoje, Pai, hoje é que eu vejo o que tu me glorificaste. Ele jamais disse: Pai, por que me abandonaste na cruz? Jamais ele disse aquela mensagem. Ele disse: Pai, segundo Luiz Carlos Pastorino, um dos tradutores, ele disse assim: não, Pai, o quanto tu me glorificaste. Ele soube do exercício da missão dele bem feita.
E nós, muitas vezes, procuramos a nossa missão, porque vivemos uma vida ainda muito fechada. Quem aqui não vê uma pessoa de 40 anos e diz assim, aí chega para você e diz assim, mas qual é a minha missão? Você chegou a 40 anos e você não sabe qual é a sua missão? É melhor desencarnar e ver se no mundo espiritual alguém lhe diz. Porque a nossa missão é a missão da mudança pouco a pouco. Essa missão, ela não vai ser construída durante um segundo. Aquela transformação que eu venho, dou meu testemunho e digo, eu era isso, eu era aquilo, e às vezes constrange até alguma pessoa. Eu era isso, eu era aquilo, agora eu sou uma pessoa mudança em Cristo, e se eu morrer hoje, eu estarei no paraíso, sentado ao lado direito de Deus Pai. Porque o esquerdo não serve. Aí já tira todo o canhoto, né, da margem. Na verdade, o que nós queremos aqui na Terra ainda, infelizmente, é a troca. Queremos que as religiões queremos que nós depositamos nossos problemas, e as religiões, aqui no Espiritismo é os médios, queremos que os médios curem o nosso corpo, curem os nossos problemas, e quando chegamos em casa, levamos o problema que está dentro de nós para dentro. Então, na reunião de desobsessão, o que os Espíritos mais pedem é que você venha aqui com a mente aberta para também querer mudar. Porque não adianta nada às vezes, ou então adianta porque muitas vezes é a depuração do pessoal que está aqui à frente do trabalho, mas que venha para a desobsessão com o intuito da mudança. Ajude a espiritualidade a lhe ajudar. Ajude o seu problema a lhe ajudar. Porque o psicanalista, ele não diz nada mais do que você precisa, e você paga. No Espiritismo é de graça. Porque dai de graça aquilo que recebeis. Olhai o céu, já dizia o Cristo. Veide quando são os pássaros que se vestem tão bonito e belo que jamais Salomão, na sua imensa riqueza, jamais pôde. Bem-aventurado sois os aflitos, não do náutico. Bem-aventurados são os aflitos, porque eles irão, agora em outra vida, ter todo o regozijo que precisam. Era a inteligência do Cristo. Bem-aventurados são aqueles que sofrem, que são caluniados, que sofrem por problemas de injustiça, porque eles sim herdarão o reino dos céus. E aí fica o questionamento, quando Allan Kardec traz que o reino do céu na verdade está dentro de nós, se nós conseguirmos mudar as nossas escolhas, provavelmente conseguimos mudar esse panorama que se apresenta aí. Olhemos o céu pela manhã e dissemos, vem Cristo. Cada vez mais forte hoje é a minha fé e a minha crença. Toda parte eu encontro o teu olhar, a tua presença, e elevo naturalmente os meus pensamentos em oração. Pai, você é a minha direção a ser seguida. Você é a verdade, é o caminho, é o evangelho, é a vida. Só você, eu sei, é a solução. Cristo, meu amigo, toda parte encontra os aflitos, estropiados, aqueles que sofrem nas ruas, nos becos, nos guetos escuros, na chuva, no frio, sem o teu teto, sem teu pão. Mas que eles pedem, mestre, a tua mensagem renovadora da vida, a água da mensagem da eternidade. Olhar a música dos imortais e não esquecer nunca mais. Sentir a brisa que surge pela madrugada, não mais como aquele frio que nos perturba, mas sim como reflorescer de um novo dia que agora surge para poder nos transformar. Muita paz e luz para todos, e que Jesus nos abençoe hoje, agora e sempre. Que assim seja. Agradecemos mais uma vez nosso amigo Anderson, que trouxe aí esses ensinamentos sobre a inteligência do Cristo. Tenho certeza que vamos levar para a reflexão no final de semana. Leve nosso abraço fraterno à Casa do Caminho. E vamos passar a palavra agora à nossa irmã Conceição para fazer a prece final. Vamos buscar o Cristo. Porque Ele pode nos conceder a paz, a harmonia, a esperança, que possamos achar o caminho do amor que nos falta tanto. Porque também devemos nos despojar em favor do próximo. De ontem para hoje nós sabemos desse deslizamento lá no interior de Minas, onde 700 pessoas que ali residiam perderam absolutamente tudo, invadido pela lama. Vamos nos reportar espiritualmente até lá, para que possamos, com a nossa energia, dar um pouquinho de paz e esperança àquelas criaturas, porque não é fácil. Muitos perderam a vida,
a saúde, vão perder a paz e o rumo, o prumo de vida na atual existência. Que Deus tenha misericórdia deles, que Jesus possa, a cada hora, ser lembrado por eles na esperança de dias melhores. Que Jesus nos abençoe, nos ajude, nos aconselhe em tudo que for possível para o nosso bem e o bem da humanidade, que assim seja. Agradecidos a Deus, ao Cristo de Deus, a Manuel Quintão, nosso dirigente maior, e toda a sua equipe espiritual, desejamos muita paz a todos e damos por encerrada a primeira parte dos trabalhos da noite de hoje. Assim seja.